Olá, nesse vídeo agora a gente vai falar sobre DSC, como identificar a partir de um dado inicial, de um dado do DSC que vem lá as especificações, as corridas que foram feitas para que a gente possa tirar o que é de primeira corrida, segunda corrida, terceira corrida, quantas forem. Então, para isso a gente vai analisar um arquivo TXT e observar quais foram as informações que foram passadas para ele na amostra, o que teve exatamente, o que era para ser feito. Os detalhes disso a gente vai observando depois para trabalhar com o tipo de material, o que tem, tá? Então eu vou colocar aqui no arquivo TXT para a gente dar uma olhada. A sequência que foi feita aqui basicamente é o seguinte: permanecer em 25 graus, né, ter uma isotérmica aqui por 1 minuto, ir a uma taxa de 10 graus Celsius por minuto até 200 graus, depois ficar 1 minuto, né, isotérmica mais uma vez 1 minuto, partir na mesma taxa 10 graus Celsius por minuto da temperatura que chegou lá dos 200 até o 25, ficar mais 1 minuto e depois ir dessa temperatura na mesma taxa para 200. Ou seja, a gente tem aqui 3 etapas. Uma primeira corrida, né, de aquecimento, uma segunda corrida que é o resfriamento e a terceira corrida que é o aquecimento novamente. Então, 3 etapas: aquecimento, resfriamento e novo aquecimento. O motivo para isso é que essa amostra é uma amostra polimérica e tem umas questões com história térmica. Depois eu deixo outro vídeo falando sobre o que é história térmica em polímeros, dentro da parte de processamento, para a gente conseguir entender por que precisa fazer isso nessa análise do DSC. Mas, partindo para o que interessa aqui, é a gente conseguir entender onde está cada uma dessas etapas e separar. E aí eu vou selecionar os dados aqui, de toda essa amostra, selecionar os dados do DSC para levar para o Origin. Então, tudo selecionado, vou dar um Ctrl C aqui, copiei, e vou levar isso lá para o Origin agora, para a gente ver como é que funciona lá. Então, aguarda um pouquinho que a tela do Origin aparece para você. Aqui no Origin a gente já consegue ver, eu vou trazer os dados para cá e vou colar. Apertei um Ctrl V, colou. Lembrando que lá do DSC o primeiro dado é tempo, o segundo é temperatura. Eu vou colocar aqui T minúsculo, T maiúsculo. Aqui é o fluxo de calor, vou dar o nome de DSC, tá? Mas é o fluxo de calor. E aqui é o fluxo do gás de purga, que a gente não vai usar, vou manter ele aqui. Então, os dados estão aqui. Vamos observar o seguinte: quem eu posso plotar, quem eu não posso plotar. Ou melhor, quem eu devo plotar, quem eu não devo plotar. O tempo está marcado aqui como eixo X e os demais como Y. Vamos colocar aqui só para ver o que aconteceu, só para entender aqui. Tempo e temperatura. Tempo e temperatura para mostrar para a gente. Eu posso gerar o gráfico clicando aqui embaixo, direto. Então, gerou o meu gráfico, eu já vejo o que aconteceu com o tempo em função, temperatura em função do tempo, que é aquilo que a gente olhou das especificações. Isotérmica no início, aquecimento, isotérmica, resfriamento, isotérmica novamente e o aquecimento novamente. Ou seja, a, a, eliminando as zonas, as isotérmicas que tem aqui, a gente tem um aquecimento, um resfriamento e um novo aquecimento. Deixa eu colocar para aparecer aqui para vocês. Então, veja que essa subida, descida e subida novamente indica as corridas que teve no meu DSC, as corridas que tiveram no meu DSC, melhor dizendo. E aí a gente vai partir agora para identificar como são essas corridas, onde elas começam, onde elas terminam. Eu posso usar um recurso aqui no Origin de identificar quais são em que tempo ele chega e estabiliza, e aí eu posso usar o mecanismo aqui para ele me mostrar. Na tela não deve aparecer isso para você, mas eu vou tentar colocar aqui. Consigo localizar os eixos e eu vejo que
aparece no tempo 19 minutos, mais ou menos, a primeira isotérmica, e no tempo 37 a segunda isotérmica, que é onde a amostra chega no seu ponto de estabilidade. Então, vamos anotar esses números, deixa anotado aí, fica com ele na memória, 19 e 37. Então, beleza, mas não é isso aqui que a gente interessa para o nosso gráfico. Vou sair daqui dessa tela, eliminar esse gráfico, então saio da tela, volto aqui para os meus dados, que é o que importa. E aí a gente tem o seguinte agora, com os dados, tempo, temperatura. Se eu colocar direto temperatura aqui, vou clicar com o botão direito, marcar como X, tá? Não sei se aparece essa tela completa, deixa eu tentar colocar a tela inteira aqui, tela inteira, aparece aqui que agora fica completo para você. Então, marcar como X, configurar como X aqui o meu de temperatura e o DSC. E aí, o DSC mantém aqui, né, que é o fluxo de calor, como Y. Temperatura e DSC, eu posso vir aqui e plotar o gráfico e ele fica, beleza, está o meu gráfico completo. Mas vejam que está as duas zonas lá do aquecimento, resfriamento, e a terceira zona, que é a terceira corrida, que é o novo aquecimento. Então, deixa esse gráfico quieto, a gente já viu aqui, vou excluir, então apago esse gráfico, e vamos olhar, lembra daqueles tempos que a gente tinha anotado, né, de 19 e 37, vou deixar eles aqui. Vamos descer aqui no tempo, vou adicionar logo novas colunas, que a gente vai precisar aqui de novas colunas para poder copiar os dados. Então, vou descer até o tempo 19 e o tempo 37. Veja o que acontece aqui. No tempo 19, é onde ele está marcando que está chegando na temperatura de 200. Veja aqui 199,97978, por aí vai. Aqui eu vejo como o maior ponto, no tempo 19,5, a temperatura chegou em 199. Então, é esse ponto que ele chega, estabiliza e começa a descer para o segundo. Vamos separar aqui, vamos fazer duas etapas, vamos fazer em etapas. Vou separar, então, se o primeiro aquecimento termina aqui, todos esses dados para baixo, eu vou copiar, vou recortar, na verdade, daqui, e vou colar desse outro lado, nessa segunda sequência de colunas que tem aqui. E o que são esses dados? Purga, já posso excluir, purga, já posso excluir daqui, então vou tirar ele aqui dessa jogada para não atrapalhar a gente. Então, eliminei aqui purga também. Eu tenho tempo, temperatura e o fluxo de calor. Olha só, tempo, temperatura, DSC. Aqui, nesse outro, lembre que a gente tem a temperatura partindo de 200 praticamente, e ela vai até 25, e depois ela vai de novo até chegar nessa temperatura dos 200, que era aquele tempo lá 37. Vamos observar aqui nessa coluna, onde é que tem o tempo 37. Tempo 37 é quando ele baixa aqui, vejam que a temperatura vem baixando, baixando, chega até um determinado ponto e começa a crescer novamente. Então, o valor mais baixo que tem aqui é 24. Ele vai baixando, né, 24,95, 24,96 e vem aqui. Então, no tempo 37 é onde está ocorrendo essa mudança aqui, que ele vem de 24, vem baixando de 200 até 24 alguma coisa, que seria o 25 que a gente tem para crescer de novo. Então, vou segurar por aqui nesse tempo, 24,95 está aqui, e vou pegar esses dados que vão ser do próximo, da terceira corrida, que é quando ele chega e começa para crescer novamente. Vamos usar o 25 fechado aqui. Então, tempo, temperatura, DSC. Coloco aqui para baixo, recorto esses dados e colo aqui. Eu vou chamar aqui de DSC, né, o fluxo de calor 1, DSC 2 e o DSC 3, que seria a terceira corrida aqui.
Então, DSC 3. Posso excluir essa outra coluna que não vai servir para a gente aqui, tá? Então, ela aparece normalmente aqui. Vamos marcar como X agora os dados de DSC, temperatura e o fluxo de calor. Então, fluxo de calor em função da temperatura. Temperatura já está marcado aqui como X, né? Marcar como X já está ok. Temperatura aqui, marcar como X, está ok. E a temperatura marcar como X aqui, está ok também. Então, primeiro, temperatura e o DSC1, aperta Ctrl. Temperatura DSC2, temperatura DSC3. Posso gerar o gráfico diretamente aqui e vejam como vai acontecer. Vai aparecer como 3 gráficos diferentes. Então, a gente tem aqui o primeiro aquecimento, segundo aquecimento e terceiro aquecimento. Vou tirar esse comentário, né, para aparecer o DSC1, 2 e 3. Só que o DSC1, né, vou colocar de novo o gráfico. O que significa cada um desses? DSC1 é o nosso primeiro aquecimento, que é esse que está em preto. DSC2, o resfriamento. E o DSC3, o segundo aquecimento. Vejam que já tem um comportamento um pouco diferente aqui, né, do que acontece. E aí a gente vai agora separar, eliminar o primeiro aquecimento e deixar só o segundo e terceiro. Então eu volto para os dados e simplesmente seleciono segundo e terceiro. Eu coloco aqui, fica muito claro qual é a zona do resfriamento e qual é a zona do aquecimento, que é o que interessa para os meus dados. Eu posso vir aqui e modificar a minha linha, vou deixar ela um pouco mais grossinha para a gente ver aqui. Colocar os eixos complementares, não vou mexer em detalhes, não vou ajustar parâmetros aqui, simplesmente para aparecer o gráfico. Então vejam que nesse caso fica bem mais específico de identificar qual é a zona, aqui marcado como 2 e 3, qual é o aquecimento e qual é o resfriamento. Isso facilita bastante. O resfriamento está aqui nessa cinza e o segundo aquecimento, que é o que interessa para os nossos dados, né, por conta daquela coisa de história térmica, que é um detalhe para outro vídeo, ver como isso ocorre, como aparece aqui no DSC. Então, está aí os dados, que a gente coloca eles separados. Pode deixar junto, pode deixar separado. Eu gosto de deixar separado assim, porque a gente vê claramente onde termina uma zona e onde começa a outra. Então, eu consigo ver as duas em uma só. Tá? Então, é isso que tem aqui para a gente ver desse outro. É isso aqui nesse. Esse é mais curtinho, só para explicar como isso funciona. Valeu, até o próximo.